Olá, boa tarde, Isabel. Hoje nós vamos falar sobre um caso de uma paciente que nós recebemos aqui na Quirovida por uma indicação de um outro profissional de saúde. Ela é uma paciente que tem alguns sintomas muito comuns que nós tratamos e com certeza muita gente vai se identificar ou conhecer pessoas que têm um problema muito parecido. É uma paciente de 45 anos que sofre de dores na região cervical do pescoço, com irradiação para o braço até a ponta dos dedos e também com sensação de formigamento. Ela tem o hábito de passar muito tempo sentada por conta do seu trabalho. Em casa ela também tem o hábito de passar bastante tempo no computador. Isso é uma coisa que contribui bastante para o problema dela, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Como essa paciente ela passa uma boa parte do tempo trabalhando sentada, é muito comum a gente sentar de uma maneira que a gente acredita que seja mais confortável, né? Quando a gente acaba escorregando um pouquinho para frente e encostando aqui as costas na parte de trás da cadeira. Essa posição não é uma posição muito adequada. Por quê? Corretamente, a gente sentaria com a parte de trás encostada, com a parte lombar e com a parte dorsal também. Isso faz com que o nosso alinhamento fique correto. Por exemplo, o ouvido, o ombro e o quadril devem estar na mesma altura. Quando isso aqui acontece, a gente passa muito tempo sentada nessa posição, a cabeça acaba ficando muito para frente, anteriorizada. Isso contribui para que haja a perda da curvatura cervical. Então, quando a cabeça fica muito para frente, ela começa a entrar na fase 1, que é a fase de degeneração. E isso pode já começar com essas dores na região cervical e dorsal, que ela sentia há mais ou menos 19 anos, como ela refere, e esporadicamente essa dor era um pouquinho mais intensa. Nessa imagem, são raio-x da coluna cervical demonstrando as fases de degeneração. Por exemplo, nessa imagem a gente percebe que a coluna cervical tem uma curvatura adequada e os espaços entre uma vértebra e outra, que são os espaços dos discos, acaba sendo todos iguais. Normalmente, a fase 1 é a fase onde a curvatura ela se perde, geralmente por conta dessa anteriorização da cabeça, por trabalhar sentado em uma má posição, colocando a cabeça um pouco para frente. Na fase 2, que é onde a paciente se encontra, além dela perder essa curvatura, o espaço do disco começa a diminuir e começa a criar osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio. Quando esse disco ele começa a diminuir, ele começa a causar uma pressão na raiz do nervo, causando uma protusão discal. E isso leva a esses sintomas que ela sentia, tanto dores na região cervical, quanto essas dores irradiadas para os braços e esses formigamentos. Na próxima imagem a gente vai entender por que isso acontece. A coluna vertebral tem como a principal função proteger o sistema nervoso. O sistema nervoso é esse tecido amarelo, que é uma extensão do cérebro, por onde passa todas as informações do nosso corpo. O cérebro ele é protegido pelo crânio e a medula é protegida pelo canal medular, por onde passa essa medula, entre os forames. Quando a cabeça ela anterioriza e entra na fase 1 e logo em seguida na fase 2, quando o disco começa a diminuir, ele começa a sair um pouquinho para trás, gerando uma protusão ou uma hérnia de disco e começa a tocar a raiz do nervo. Quando ele toca a raiz do nervo, todo o trajeto do nervo ele fica comprometido. Por isso é muito comum as dores irradiadas para o braço e para a mão. Também a sensação de que há um formigamento. Também por conta dessa irritação que acontece na medula, né, na raiz do nervo, que é o que a gente chama de radiculopatia, a musculatura começa a tensionar para tentar proteger.
Então a próxima imagem a gente vai ver a musculatura que acaba sendo envolvida. Com a imagem dos músculos a gente consegue apontar um pouquinho melhor quais eram os músculos que acabam entrando em contratura ou em espasmo, o que é muito comum. No caso dessa paciente, ela apresentava dores na região do trapézio, dos dois lados, como tensão, musculatura também do pescoço, escalenos, e elevador da escápula e paravertebral dorsal. Toda essa musculatura ela acaba sendo muito exigida pelo fato da cabeça ser anteriorizada. Quando existe a compressão da raiz do nervo, existe um estímulo de contração para tentar proteger. Então, no caso dessa paciente, a gente fez um plano de tratamento tanto para tratar a articulação quanto os músculos. O diagnóstico dessa paciente, então, é uma radiculopatia na raiz de C5, que ela acontece por uma compressão do disco, pelo fato dela ter essa cabeça anteriorizada, também associado à contratura das musculaturas envolvidas. Foi sugerido para ela um plano de tratamento de 12 sessões. Nessas 12 sessões foram feitos os ajustes articulares, os ajustes quiropráticos para devolver o funcionamento da articulação cervical e tirar a compressão da raiz do nervo. Também foi feita a terapia física de massagem para relaxar e soltar toda essa musculatura envolvida. Após o término desses 12 tratamentos, foi feita a reavaliação e a paciente referiu uma melhora de 100% na remissão dos sintomas, tanto de formigamento, tanto da dor irradiada para o braço, quanto a dor na região cervical. O que vale a pena ressaltar também é que ela tinha dores de cabeça e não atribuía à região cervical, e após o tratamento também ela não teve mais episódios de dores de cabeça. Caso você tenha esse tipo de sintoma ou conheça alguém que tenha esse tipo de problema, consulte um quiropraxista. Nós estamos dispostos a ajudar e a passar muita informação sobre o seu problema para você entender realmente o que está acontecendo e o que a quiropraxia pode fazer por você. Obrigado e até a próxima.